1984, do George Orwell, livro que vai servir de base para a prova de redação do vestibular UERJ 2021 e certamente um dos mais famosos do século XX. 1984, na minha visão, tem uma fama que supera em grandeza a qualidade do livro. Não que a obra seja uma obra fraca, muito pelo contrário, é um livro muito bom, muito bem contado. A história ela obtém sucesso no objetivo de fazer o leitor ficar tenso, ficar sufocado e ao mesmo tempo pensante e reflexivo. A questão é que, de fato, 1984 é uma das obras mais emblemáticas do século XX. Não apenas pelo seu valor literário, mas muito talvez pelo seu valor filosófico, pelas reflexões políticas e existenciais que o livro suscita, por ser um grito de alerta contra toda a tendência totalitária da sociedade. E o livro é famoso ainda por ter inspirado o nome do reality show Big Brother. Isso porque o nome do ditador da obra se chama Grande Irmão. Na versão original em inglês, Big Brother. Mas eu acho que o que mais contribuiu para essa proeminência da obra é esse seu aspecto um tanto quanto antecipador de alguns fenômenos que iriam ocorrer dali em breve, né? Como o clima da Guerra Fria e a popularização das telas nos lares das pessoas. Para muita gente, essa obra tem uma espécie de aura profética. E isso, enfim, surpreendeu os leitores do livro ao longo do século XX, continua surpreendendo até hoje, porque em 2021, de fato, a gente tem alguns pontos de contato, tem coisas para fazer comparação entre a nossa realidade atual e a de 1984. Mas, ainda que o livro pareça ter antecipado alguns fenômenos, enfim, concretos e tudo mais, esse livro ele precisa ser lido, gente, como ele é, como uma obra atemporal, como um grito de alerta para todos os tempos. E uma curiosidade ajuda a entender isso. O título do livro, 1984, primeiro, é o ano em que a narrativa decorre ali dentro da obra, mas em nenhum momento, galera, o George Orwell pensou que realmente em 1984 a gente teria um futuro daquele jeito. 1984 é um futuro qualquer, futuro iminente talvez. E na verdade o título é um jogo com a data em que a obra foi escrita. O livro foi publicado em 49, mas foi escrito em 48. Daí esse título. 1984 é 48 invertido. Então, essa obra fala da época do George Orwell, fala para a nossa época também, fala para todos os tempos. E nesse seu aspecto, talvez de prognóstico, ele coloca uma hipótese de um futuro distópico. Para quem não sabe o que é uma distopia, basicamente são essas histórias apocalípticas, enfim, de crises ambientais, sanitárias, etc. 1984 é uma distopia, bem no sentido mesmo do inverso de uma utopia. Principalmente se a gente levar em consideração que no ano da escrita da obra, 48, estava sendo ali construída a utopia da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Sim, uma utopia da construção de um mundo pós-guerra mais fraternal, mais ético e que tivesse a ideia de dignidade humana como um valor absoluto. A questão da desumanização é um dos pontos centrais da obra. Isso porque naquela sociedade o ser humano é toda hora, enfim, assintosamente desumanizado, é reduzido a objeto, é reduzido a algo, é reduzido muitas vezes a nada. E é nessa sociedade que Winston Smith, um dos protagonistas do livro, vive a sua aventura de sobrevivência diária, nesse mundo completamente, enfim, apocalíptico, odioso, né, caótico, doentio, na verdade. É um mundo, como o próprio livro diz, destruído, desolado, faminto, porque é um mundo, primeiramente, em guerra. Existem 3 superpotências guerreando ali no mundo. Uma se chama Oceânia, que é onde a história se passa. Inclusive tem uma referência a uma Londres. E a gente também vai ter a Lestásia e a Eurásia. Olha só esses nomes, né? Leste, Ásia, Euro. Esses tipos de referência na obra são muito tentadores. Eles tentam a gente a fazer uma leitura bem superficial da obra, apenas como referência a situações políticas concretas. No entanto, pessoal, isso não é a melhor maneira de ler esse livro. Ele é muito mais do que isso. Se você lê apenas dessa forma, você sufoca as possibilidades, enfim, dos sentidos atemporais e bem mais amplos que esse livro tem. No 1984, toda hora a gente tem uma mistura de referências reais e referências fantasiosas. Tipo um sonho mesmo, sabe? Quando você está sonhando que está na sua casa, mas não é exatamente a sua casa. É o tempo todo isso dentro dessa obra, né? A gente tem que fazer uma leitura mais ampla.
De qualquer modo, o oceano é o lugar onde se passa a história, é a sociedade governada pelo grande irmão e é uma sociedade completamente alimentada pelo ódio. O ódio precisa ser alimentado para essa sociedade existir. Tem o famoso ritual dos 2 minutos de ódio, uma programação diária para trazer e levar para os lares da família oceânica a sua dose diária de ódio. Além da guerra e do ódio, é uma sociedade também totalmente fundamentada sobre a mentira constante, deslavada. Enfim, é um elemento essencial para você manter aquela sociedade naqueles moldes, naquela arquitetura social. A mentira, que é maravilhosamente simbolizada na obra pelo Ministério da Verdade. Ministério da Verdade, cuja única função é o tempo todo deturpar a verdade, ou seja, criar mentiras deslavadas o tempo todo, deturpar os fatos, as informações, construir uma realidade, claro, que seja favorável à manutenção daquele regime, do partido, enfim. Regime esse que é muito bem personificado pela figura do grande irmão, como a gente já falou, o famoso Big Brother. Uma coisa interessante, né? O grande irmão nunca aparece no livro. Ele aparece apenas em ícones, cartazes, fotos. Ele é uma figura um tanto quanto fantasmagórica, que tudo vê, que tudo controla. Ele parece um espírito. Daí, é bem possível ler a figura do grande irmão como uma metáfora, na verdade, do espírito do totalitarismo, do espírito dessa necessidade de controle, violência, ódio e tudo mais. E o controle, né? O espírito do controle. O controle, que, aliás, é um outro desses elementos centrais dentro dessa obra. É uma sociedade extremamente controlada, de um controle sufocante, não só do corpo, mas como também da mente. Controle do corpo feito principalmente por uma fortíssima repressão policial, muita perseguição, com ocorrência de torturas, etc. E por meio também, controle da mente, por meio do estabelecimento de uma ideologia completamente louca, fanática, que cria toda essa relação com as informações e tudo mais. Mas esse controle é feito principalmente pelas teletelas. As teletelas que são um dos elementos, enfim, talvez o elemento mais marcante dessa obra. A teletela, inclusive, que foi o elemento que mais ajudou a fazer essa inspiração, eu diria, pervertida do programa Big Brother. A teletela é um dos elementos que mais contribuiu também para essa aura profética do livro, né? Justamente porque o livro é de 49 e alguns anos depois as telas começaram a inundar os lares e as televisões, especificamente, acabaram de alguma maneira virando uma forma de controle social. A descrição, o desenho da teletela na obra se parece muito com uma tela plana que a gente tem em casa hoje em dia, com a diferença de que as teletelas lá em 1984, além de emissoras, eram também receptoras. Elas conseguiam ouvir até cochichos dentro do celular, elas conseguiam perceber os seus gestos faciais. As teletelas elas representam a impossibilidade de fuga, de qualquer tipo de fuga daquele regime, daquele controle. Elas estão ali, dentro da privacidade do celular, elas estão nos lugares mais inusitados, no meio da rua. Você está sendo visto pelo grande irmão o tempo todo. As teletelas contribuem muito também na narrativa para essa sensação que o leitor tem de sufocação, acompanhando, enfim, o sentimento do personagem. Você não pode dar um mole. Qualquer atitude que seja considerada subversiva, inortodoxa, isso está sempre sendo controlado, observado pelas pessoas, seja pela polícia ou, na última das possibilidades, por essa tecnologia. E aí, claro, há pessoas que vão fazer uma comparação com os smartphones hoje. É esse o ambiente em que o nosso personagem vive a sua aventura. Essa aventura de sobrevivência. E ele vive essa aventura sendo um dos poucos que tem consciência de que tudo aquilo ali é uma mentira, de que tudo aquilo ali é pervertido, de que tudo aquilo ali é odioso, o que aumenta a tensão do personagem. E essa tensão vai ser ainda mais intensificada quando Winston se apaixonar por Julia. E por quê? Porque essa simples relação amorosa de afeto também é proibida nessa sociedade. As relações sexuais também são proibidas, tá? Qualquer coisa mais humana, na verdade, geralmente é mal vista aos olhos do grande irmão. E essa tensão vai aumentar justamente porque, enfim, como eles estão fazendo algo proibido, cara, cada passo de aproximação dessa relação amorosa, na verdade, é um passo em direção a alguma desgraça. E é justamente nessa tensão que a gente fica
quando começa a acompanhar a história de Winston e Julia. O que será que vai acontecer? Vão ser presos, vão ser torturados, vão morrer? Eu não vou contar para vocês, quem leu a obra sabe, quem não leu, tá aí a grande oportunidade de você, enfim, pegar o livro na mão. Tem muito mais coisa para ser dita, falada. Se você curtiu, curte, dá o like, comenta. Posso fazer um outro vídeo, ou quem sabe uma live, seria melhor para criar um clima mais de bate-papo sobre tantos aspectos, enfim, que essa obra permite a gente refletir.